Olá, gente. Hoje vamos para o capítulo 2 do livro O que faz o amor durar, do John Gottman. E nele nós vamos conhecer um pouco melhor sobre a ideia das três caixas, tá? Muito bem. Ele começa o capítulo com um exemplo. Jocelyn. Amor, que legal você me surpreender com uma casa de veraneio. Mas acho que talvez fosse melhor se a gente tivesse discutido uma compra grande dessas antes. Pra ser sincera, talvez seja coisa minha. Eu não sei se usar todas as nossas economias em uma casa com cupins e sem encanamento foi uma boa ideia. Miguel responde. Eu gosto do seu ponto de vista, querida, me fale mais. As suas discussões não são como a de Jocelyn e Miguel? Duvido. Não há como esperar que uma pessoa responda com tanto carinho a uma discordância tão grande. Não seria real. O exemplo também não é real. Nunca conheci um casal como eles. Nos meus estudos, as pessoas às vezes parecem responder com generosidade durante uma discussão estressante com seu parceiro ou parceira. Mas os batimentos cardíacos acelerados e a pressão sanguínea cada vez mais rápida dizem o contrário. Mesmo nas relações mais saudáveis, o casal ainda sente raiva um do outro em alguns momentos. Ainda tem brigas e até conflitos sérios. Adoro essa introdução do capítulo, porque o John Gottman é bem pé no chão e mostra sempre isso. Não existe casamento perfeito onde ninguém discute, onde ninguém tem problema, onde o casal é sempre cheio de dedos e amor com todos os outros. Ou seja, casal feliz também quebra o pau. Ok? Casal feliz também tem discussão. Casal feliz também pode chegar ao ponto de dizer um pro outro: gente, eu não sei se eu quero continuar casado com você. Tudo isso acontece na vida de um casal feliz. Ok? Isso é muito importante de entender, gente, por causa do seguinte: criamos muitas expectativas sobre como um relacionamento perfeito e brigas nunca estão nessas expectativas. Porém, você tem que colocar briga, discussão, perrengue, tudo isso faz parte de um casamento feliz, ok? Se você não coloca isso no seu planejamento de um casamento feliz, entenda que você está criando uma ilusão que não vai se concretizar. Então, coloque isso, né? É mais interessante você entender pelo que você vai brigar do que entender que o casamento feliz não tem brigas. Porque tem, tá? Muito bem. Usando o linguajar dos jogos, a Caixa Magnífica oferece um bom placar para os dois. Entretanto, ninguém fica nesta caixa para sempre. Quando a situação esquenta, é fácil perder sua habilidade de responder de maneira positiva e produtiva. No laboratório do amor, não me surpreende quando nenhum dos dois integrantes de um casal consegue entrar na caixa magnífica durante uma discussão. Ou seja, isso não é necessário para termos um casal feliz. Contudo, minha pesquisa mostra que em vários relacionamentos essa caixa não fica trancada. Quando categorizo alguns casais como magníficos, não quero dizer que soam como Jocelyn e Miguel. Quero dizer que conseguem, ao menos, entrar na caixa magnífica quando a discussão esquenta. Em meio ao conflito, esses casais encontram uma maneira de responder, pelo menos por certo tempo, de forma branda e amorosa. Tá? Ou seja, ninguém tem que ser Madre Teresa de Calcutá para ter um relacionamento bom. Basta que você consiga em alguns momentos acessar, e note que ele fala alguns momentos, então eu acesso, faço algo aqui e aqui eu posso sair. Ok? Quando casais magníficos discutem, provavelmente não usarão todas as palavras e ações, entre aspas, apropriadas que um terapeuta sugere para resolver o conflito, mas eles se resolvem. Por que ele coloca isso? Porque quando a gente vai ler livros de psicoterapia, manual de terapeuta, etc e tal, tem muitas coisas que dizem assim: você tem que fazer desse jeito, né? Tem que comunicar deste jeito. Só que qual é a probabilidade disso acontecer na realidade? Muitas vezes é pequena. Então o que acontece? E também muitas vezes é difícil de você fazer aquele tipo de comunicação o tempo todo. Então isso não é uma coisa natural. Agora, o que o John Gottman propõe é que você pode buscar, em alguns momentos, fazer alguns movimentos em direção dessa comunicação adequada. Que isso tem uma repercussão grande. Então, não é que a pessoa vai ter que mudar completamente o jeito de comunicar dela. É que ela tem que ficar esperta. Pô, peraí, estamos discutindo. E o bicho está pegando. O
o que que ajuda e o que que não ajuda neste momento. Tá. Então a pessoa ela faz essa busca. Lembra do vídeo passado, do capítulo 1, né? Então eu olho para o outro e para a nossa relação. O que que vai ser melhor para mim e para nós? Né? Para mim, para ele e para nós aqui neste momento. Eu dar um berro vai ser a melhor coisa? Ou eu dar um passo para trás? Uma respiradinha, né? Então, é disso que ele está falando. Então, a gente não fica o tempo todo com comunicação maravilhosa, com comunicação tudo bonitinha. Isso não existe, não é humano isso. Né? Muito bem. Aqui ele dá um exemplo de um casal e ele vai falar do seguinte. Violet usou uma técnica comum de reparo, o humor, para abafar a tensão e acalmar o namorado. Reparos são os coletes salva-vidas de todos os relacionamentos românticos. Sua efetividade determina se um relacionamento vai viver ou morrer. Eles não são complicados. Os mais comuns são piadas, um elogio, um aperto de mão ou uma pergunta. Depois ele dá um exemplo de vários reparos, tá? Em outro capítulo. Em um relacionamento comum, um reparo diminui a pressão sanguínea e os batimentos cardíacos do receptor, o nível de tensão abaixo o suficiente para que a razão prevaleça. Se os conflitos de um casal sempre se agravam apesar das tentativas de reparo, isso indica que estão presos em uma espiral de infelicidade. Usar o reparo errado não é o problema do casal. O problema é o histórico de conflitos improdutivos e cheios de cicatrizes. O que ele está dizendo de novo? Que o problema não é se você não usou aquela comunicação certinha nesta discussão. O problema é como são todas as discussões de vocês. Um casal não quebra por causa de uma discussão errada, porque o outro falou uma coisa errada. O casal quebra por causa de um histórico, tá? Ou seja, é uma dinâmica de relacionamento. Não é só um evento, são vários eventos, ok? O reparo de Violet não resolve o problema entre ela e Jim, porém permite que conversem sobre ele sem perder o controle, resguardando assim a viagem. Conseguir entrar na caixa magnífica durante uma troca exaltada é um sinal promissor para o futuro de casal. Então, né? Exemplo, o cara estava lá dirigindo, falou alguma coisa, a mulher falou outra coisa, o cara ficou brabo, rolou aquele climão e ela fez uma piadinha, a piadinha deu uma quebrada de gelo. Quebrou o gelo? Quebrou. Os dois conseguiram baixar um pouco a intensidade da raiva um do outro? Sim, bom sinal. É isso. Não é uma coisa miraculosa, entendeu? É isso, uma piada. Né? Uma brincadinha ali. Ok. No estudo sobre recém-casados, descobri que a capacidade de expressar positividade durante uma discussão acerca de uma área de conflito não só previa se o casal estaria junto no final dos 6 anos de estudo, como também previa se ainda estaria feliz. Né? Então, olha o quanto que isso é importante. E isso, de novo, vale para os dois lados. Às vezes uma pessoa é capaz de fazer a piada e a outra não reage. Fica puta. Se fecha. Tá? Talvez a descoberta mais importante sobre esses casais seja a precisão cirúrgica com que sincronizam suas rápidas incursões para a caixa magnífica. Essas visitas geralmente ocorrem quando o estado físico de um dos cônjuges indica um nível elevado de estresse. Casais bem sincronizados, um percebe o momento em que o outro entrou na caixa ruim. Né? Você sentiu, percebeu. Ok, ele tá bravo, ela tá brava, momento de dar uma pausa. Sua intuição leva para a caixa magnífica na hora certa. Reparos em momentos certos são parte da dança entre duas pessoas que se conhecem e que confiam uma na outra. Então, de novo, não é uma coisa de fazer uma coisa certa uma vez. É algo do seu histórico. Se eu tendo a confiar bastante em você, porque você demonstra isso, e eu demonstro isso para você, nós tendemos a confiar um no outro, então o teu reparo eu vou aceitar. Eu não confio em você, nem você em mim. Eu vou fazer um monte de reparo, você não vai aceitar. Você vai fazer um monte de reparo, eu não vou aceitar. E aí o bicho vai quebrar do mesmo jeito. O pau vai quebrar do mesmo jeito. Tá entendendo? Então, nada é uma coisa só. Por isso que essas ideias que são vendidas assim, às vezes tem cursos assim, muito tecnicistas, elas não funcionam tão bem. Porque a pessoa acha que se ela falar daquele jeito, tem que dar certo. Só que percebam que isso, de novo, volta na questão da desconfiança. Eu fiz um curso, eu estou falando certo, então você tem que mudar o seu comportamento porque eu falei a coisa do jeito certo e você tem que reagir assim a mim. Isso não é confiança. Né? Isso prejudica a confiança porque eu estou olhando para mim, para eu.
eu fiz um curso, eu li um livro, o meu livro diz coisas certas, então agora você tem que mudar o seu comportamento. E não funciona assim, ok? Aí ele vai falar sobre agora a zona mediana entediante, certo? Ao contrário dos casais infelizes, os casais medianos são engajados e respondem, mas permanecem calmos quando expressam discordância. Em nossos estudos com casais, cerca de 45 a 60. Em nosso estudo em casais com cerca de 45 a 60 anos de idade, descobri que casais felizes passam por volta de 65% do tempo na caixa mediana quando discordam, enquanto casais infelizes passam 47%. 12 anos mais tarde, os casais felizes passam cerca de 70% do tempo sendo medianos. Então, conforme seus aniversários de casamento vão passando, os casais felizes se distanciam cada vez mais da necessidade de se tranquilizarem mutuamente. E as medições em vídeo indicam que eles recebem cada vez mais retorno desse estado de neutralidade. Então, olha que interessante. Porque o casal feliz, ao longo do tempo, ele não fica o tempo todo entrando na caixa, né, magnífica. Ele fica na caixa mediana. Por quê? Porque ele começa a se calibrar de uma forma tão boa que essa neutralidade é o momentum das discussões deles. Então, quando eles estão em discussões, eles não precisam mais acessar tantas coisas, porque mesmo a discussão começa a se tornar algo que não agride eles. Trocando em miúdos, eles aprenderam a brigar. Olha que louco, né? E aí a caixa mediana acaba se mostrando algo mais interessante do que a tal da caixa magnífica. Tá? Obviamente a caixa magnífica e todos aqueles comportamentos são importantes para vocês chegarem nisso. Mas isso daqui é uma coisa bem interessante que ele está trazendo, um dado bem importante. Então ele vai até falar isso. A neutralidade foi de fato uma chave para o destino do relacionamento. Os casais que passaram mais tempo sem se exaltar permaneceram casados. Os benefícios profundos da neutralidade indicam que trocas menos emotivas, em vez de trocas apenas positivas, são objetos válidos para casais. Durante o conflito, os cônjuges se beneficiariam se passarem pelo menos um pouco mais de tempo no Vale da Paz, em vez de se ficarem sempre no Vale das Sombras. O alívio da caixa mediana pode ser a expressão máxima de confiança no relacionamento. Contudo, não se preocupem se vocês e seus cônjuges ainda não estão prontos para permanecerem medianos. Leva tempo até chegar lá. Os casais primeiro precisam saber o que o outro vai fazer reparos e vai responder a reparos em momentos críticos durante o conflito, mas geralmente é na zona mediana que o relacionamento feliz se coloca. Isso para a cultura brasileira é do tipo assim, quê? Como assim? Né? Porém, é assim que funciona. Ou seja, nós latinos, de forma geral, temos essa ideia de que o casal feliz é aquele casal né? Muita festa, muita alegria, muita exaltação e bababá. E não é. Né? Ou seja, em relação a isso, o que ele está mostrando é que essa neutralidade, passar esse tempo na caixa mediana, onde as emoções não é que não existem, mas não são picos de emoção, são emoções modulares. Isto é o que dá vida longa ao casal. É que nem o que dá vida longa ao corpo. É importante nós termos momentos de alegria? Yes. É importante a gente viver apenas em alegria? Não. Nós precisamos de modular as emoções, ou seja, rotinas de longo prazo não são criadas em ambientes de alta intensidade, mas em ambientes de intensidade mediana. Obviamente, saber lidar com estes picos é importante e faz parte de a gente conseguir chegar mais no mediano, de a gente conseguir chegar mais nesse modulado, tá? Porém, é para lá que a gente tem que olhar. Este capítulo vai ter a segunda parte, que é o motel barato para amantes e como nós fazemos para chegar no motel barato e vivemos infelizes para o resto da vida, né? Super aconselho vocês a ver o próximo vídeo. Porque você pode se identificar. 2, porque se você se identificar, você vai começar a entender o que você está fazendo e o que está deixando de fazer e como sair disso. E 3, porque se você não entrou ainda, você já pode identificar o que está acontecendo antes de entrar, ok? Então, um beijo grande para vocês e até o próximo vídeo.